Mas agora vamos para a saúde, com um tema importante, gente. Síndrome de burnout, já ouviu falar? Acúmulo, estresse, muita coisa na cabeça. E quem vem para contar sobre isso, para falar sobre esse assunto? Doutora Francine Mendonça, a doutora mais linda do Brasil, minha gente. Agora eu tô com essa mania de aplausos, doutora. Eu quero aplaudir todo mundo o tempo inteiro. Ai, obrigada, gente. Tô com essa mania, entendeu? Acho que todo mundo merece aplausos, não é? É verdade. Bem-vinda, doutor. Muito obrigada, boa tarde. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma condição que vem afetando muitas pessoas no mundo, especialmente no Brasil, tá? É a síndrome de burnout. Para falar em números, Gi, nós temos 92% da população sofrendo de algum tipo de estresse, seja do leve ao mais devastador. E 32% dessas pessoas têm o diagnóstico da síndrome de burnout, tá bom? Burnout, nossa, então, que assunto tava... Por isso que a doutora sempre traz coisas importantes. Está no ar o quadro Entendendo o Cérebro, vai. Boa. Doctor, o que é a síndrome de burnout? Vamos começar aí do início mesmo, né? Vamos entender o que é essa síndrome. Excelente. Eu trouxe até a definição que vai entrar aí para vocês, tá? Então, consiste numa situação de tensão, né? Emocional, tensão física, decorrente a alterações de trabalho, relacionadas ao trabalho, né? Condições degradantes, psicológicas, mentais, físicas do trabalho, né? E nós temos a sempre relacionado ao trabalho, tá? É um excesso de trabalho, não? Um excesso de preocupação, uma mistura dos dois? Na verdade, o indivíduo ele entra numa condição de estresse crônico. Exatamente. Nós temos várias situações que agravam a síndrome de burnout. Seria a quantidade de horas do trabalho, seria uma excessiva demanda, seria o desequilíbrio em relação aos recursos e a demanda, Entendi. Seria o assédio, né, moral, que muitas vezes acontece dentro do trabalho, seria a baixa remuneração. Então, uma série de situações que levam o indivíduo a uma sensação de estresse então, crônico. A baixa remuneração pode trazer uma síndrome do burnout? A gente engloba, a gente tem uma série de condições de insatisfação. Entendi. Em relação mais do que a gente trabalho. Consiga fazer também, mais do que a gente pode fazer também. Por exemplo, você forçar a máquina somos nós, no caso. Forçar a máquina também daria um síndrome de burnout, não é isso? Exatamente. E até coloco que a Organização Mundial de Saúde coloca 3 condições principais para a síndrome de burnout. A falta de energia e motivação, né? Exaustão. Significa que você tem a sensação que você está além do seu limite, que você não tem condições físicas e mentais para exercer mais aquela tarefa, tá? Outra coisa, afastamento mental, tá? Então, muitas vezes as pessoas, elas se tornam inertes, reativas dentro do trabalho, porque ela está exausta, tá? Burnout é uma resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais do trabalho. Então esse distanciamento mental da pessoa, tá? Muitas vezes a gente caracteriza, a gente diz que é um presenteísmo, que é isso. Muitas vezes as pessoas estão fisicamente no local, tá? Mas elas, mentalmente falando, estão afastadas. Emocionalmente falando, estão afastadas, tá certo? Então existe esse distanciamento mental e emocional, tá? Gera muitas vezes confusão, gera muitas vezes reações negativas pode acontecer, ou mesmo alienações, pode acontecer. Vamos ver os sintomas. A gente tinha colocado antes, né, os sintomas, só pra gente entender quais são os sintomas. Mas antes até do terceiro, deixa eu só falar o terceiro ponto, que eu falei 3. Vamos. Uma é perda de energia e exaustão. Tá, e não, a segunda, a pessoa não está motivada, motivação. O afastamento mental, tá? E a terceira é a sensação de redução da sua eficácia, tá certo? É como se você não conseguisse atingir as metas, né? E cumprir a tarefa. Cumprir a tarefa, exatamente. Aquela sensação que você está ineficaz, que você diminuiu a sua produtividade. Então, a Organização Mundial de Saúde coloca pelo menos esses 3 pontos. E aí,
E agora sim, seguimos os sintomas. Desconexão, irritabilidade, insônia, taquicardia, aversão ao trabalho. Gente, olha que coisa importante. Agora, daqui a pouquinho, esses são alguns dos sintomas. Então, se você está sentindo tudo isso, gente, quando você vai trabalhar, não tem vontade de trabalhar, desconexão, fica irritada com qualquer coisa, presta atenção, que a gente vai, né, desenvolver aqui, porque tem também a fadiga, que a gente vai saber daqui a pouquinho a diferença. Não é porque você está sentindo esses sintomas que você tem a síndrome do burnout. Daqui a pouquinho a doutora vai explicar melhor. Efeitos do estresse no corpo, maravilhoso. Isso. Então, assim, a gente está colocando esse conjunto. E você já fez esse alerta para a população e eu ainda alerto mais. Você está acordando com frequência, com falta de vontade de sair da cama ou de sair de casa, tem alguma coisa errada. Já é a hora de você procurar um especialista. Porque é comum, Gi, na sua semana, um dia que você está mais indisposta, no dia anterior você teve um excesso de trabalho, e aí você acorde não tão enérgico, você não dormiu bem naquele dia. Isso pode acontecer. Agora, se isso, com frequência, está fazendo, né, você ter essa dificuldade de sair de casa, não querer matar o trabalho, com frequência, opa, isso aí já é um sinal, tá? Agora, os efeitos. Quando a gente fala em burnout, a gente já falou, é uma condição crônica de estresse relacionado ao trabalho. A gente sabe que o estresse, ele libera no nosso corpo mensageiros que a gente chama do estresse. Quais são eles? A adrenalina e o cortisol, tá? Na fase mais aguda, no estresse, a adrenalina vem para preparar a gente para luta e fuga. Tá. Quando você está alguma coisa ameaçou você, o que é que você faz? Vou pra cima. Eu vou pra cima, gente, é sério. Por exemplo, eu em situação de estresse, acho que cada um fala assim, ó, cada um tem uma forma de reagir. Eu juro, eu fui assaltada, eu acelerei, entendeu? Eu falei, não vou entregar aqui, mas essa é a minha forma de reagir. Você acelerou para sair, né? Você teve a fuga. Tive a fuga. Exatamente, excelente. Então, assim, mas para isso, o que aconteceu? A adrenalina atuou no seu corpo. Ela aumentou sua frequência cardíaca, aumentou sua frequência respiratória, ela dilatou suas pupilas, ela alterou o seu intestino. Tudo isso para preparar você para luta e fuga. Se o ladrão te atingisse, muitas vezes até indevidamente, muita gente até luta, né? Sim. E outros ou trava, né? Cada um reage de uma forma, né? O estresse, a gente que congela, tem gente cada um tem uma reação. Agora, Doctor, você falou da adrenalina, ok. Mas a adrenalina sempre é este vilão ou ela tem um lado bom? Não é um vilão. Na verdade, a gente tem uma condição de preparação do corpo de um estresse, vamos dizer assim, fisiológico, que a gente precisa para realizar as nossas funções. Por exemplo, saltar de paraquedas, adrenalina, a pessoa fica também tensa, porque ela... mas aumenta a concentração, dilata a pupila para que a gente possa enxergar melhor, aumenta a frequência cardíaca para dar energia para o nosso corpo, para que a gente possa correr ou agir, né, ou lutar. Entendi. Então, uma preparação não é vilã, na verdade. Ela pode ser, sem dúvida, quando está presente cronicamente, que aí nós temos o estresse, tá? Aí nós temos como vilã. Não só a adrenalina, como também o cortisol, tá? Que é o hormônio... Que também é o hormônio do estresse. E é ele que dá essa acne. Eu tive tudo isso, viu, gente? Eu tive essas trilhas aí, ó. Olha acne, só. insônia, queda de cabelo, aí tudo que eu tive aí, Dor no peito, pressão alta, dor de cabeça, são os efeitos do estresse. O estresse, ele tem um efeito sistêmico, intestino, a parte da cardíaca, respiratória. Nós temos várias repercussões. Pele, você teve acne, eu tive, gente, muita acne. Agora, como que a gente faz para diferenciar? A gente está vendo aí os efeitos do estresse no corpo. Como que a gente diferencia uma fadiga de uma fase estou muito cansada ou sobrecarregada da síndrome do burnout? Excelente. Então, quando a gente fala em síndrome de burnout, a gente fala em sintomas tensionais, emocionais, estresse crônicos relacionados ao trabalho. É diferente de uma fadiga ou mesmo de uma depressão, que envolve questões pessoais, que estão presentes em todos os setores da vida e não necessariamente ao trabalho. Agora, sabe que o mais desafiador, a gente saber que é por causa do trabalho.
Como que a gente consegue identificar isso? Se a gente, por exemplo, não tem vontade de ir ao trabalho, se assim, a gente só fica com essa agonia quando está no trabalho, aí chega em casa, dá uma relaxada, ou seja, aí é a síndrome do burnout. Entendi. Exatamente, isso mesmo. Boa explicação. Então, assim, vocês têm que observar muito bem, poxa, quais são os sintomas do seu trabalho? Você está saindo do trabalho taquicárdico, ofegante, com dor de cabeça, com dores no corpo. Opa, chega em casa no final de semana, não tem nada relacionado a isso. Entendi. Tá? Isso, então, quando a gente fala burnout, né, que burnout na definição da palavra é uma queimação, né, no corpo, a pessoa queima, né, essa é a definição, mas assim, são todos os fatores relacionados ao trabalho, Gi. E eu trouxe em gráficos posteriores, né, para vocês verem as principais condições. Esses são os hormônios de estresse que nós falamos para vocês. Falamos do cortisol, adrenalina, noradrenalina. Noradrenalina, né? é a prima da adrenalina. Exatamente. Vamos colocar assim. Mas passa que tem um gráficozinho que eu vou mostrar para vocês as principais condições de trabalho. Ele já foi direto para o tratamento. A gente está com o tempinho contado. Mas é isso. Antes do tratamento, vamos ao diagnóstico, tá bom? Quando a gente fala em diagnóstico, lógico, a gente tem que questionar, você tem ideia, já tem questionários internacionais que avaliam a qualidade do indivíduo no trabalho, tá? E existem pontuações relacionadas a esses questionários, tá bom? Então, é necessário, principalmente um psicólogo, ou mesmo um psiquiatra, tá? Está avaliando as condições de vida do indivíduo, as condições de trabalho, as questões de satisfação ou insatisfação do trabalho, as questões físicas que nós colocamos, tá? Então, precisa de uma história clínica detalhada. A síndrome de burnout, geralmente, não é diretamente por exames específicos que você faz e diz, tem síndrome de burnout. Entendi, é um histórico, então. É um acompanhamento, né? E o profissional. Exatamente. E o tratamento, que já me assinaram ali um minutinho, existe a possibilidade de tratamento medicamentoso, tá, gente? Mas um tratamento psicológico também é importante. Reavaliar as suas questões. Primeiro, reconhecer, esse autorreconhecimento, né? Saber que você tem a síndrome, sinais e sintomas da síndrome, tá bom? Segundo, passar por um profissional especializado para avaliar se tem indicação medicamentosa. Mudanças de hábitos de vida, atividade física, evitar o uso de eletrônicos, né, que nos estressa, né? Definir metas, tá? Isso é muito importante. Então, a gente tem não só a parte de reestruturação, né? Uma visão diferente para o trabalho, muitas vezes equilibrar, né, as expectativas. Tem gente que é perfeccionista, então vamos equilibrar a expectativa e possibilidade de trabalho. Tem conversar com os gestores, tá?